Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Vim aqui trazer uma palavrinha para vocês que Deus ministrou no meu coração. Mais uma vez, né, eu assistindo a novela da Record, e Deus ministra muito ao meu coração através dessa novela, né, porque ela relata muito o histórico da Bíblia e ela passa as cenas. E Deus ministrou no meu coração sobre o deserto, né? O povo de Israel, eles foram livres do cativeiro, ficaram sendo escravos por 400 anos lá no Egito. E então Deus enviou o libertador para eles, que era o Moisés, para poder salvar. E a gente via que ali tinha muitas pessoas incrédulas desde quando Deus falou que iam libertar eles. É a promessa, né? Seria a promessa de Deus. E muita gente, quando recebe uma promessa de Deus, duvida dela. E principalmente quando a gente entra no deserto, seja qual área que for, ou seja, relacionado à área onde Deus prometeu algo. Só que, veja bem, a gente sempre ouve falar e a gente sempre sabe que toda promessa tem um processo para você chegar até ela. E nem sempre o processo vai ser bom. Aliás, no meio desse processo pode ter espinhos e no meio desse processo você pode passar pelo deserto. Só que o que acontece? Muitas pessoas são igual os povos de Israel era. Alguns deles eram muitos murmuradores. Eles reclamavam, não acreditavam. E mesmo diante de tantos sinais, esses dias eu ministrei, né, sobre o coração endurecido de Faraó, que Deus lançou as 10 pragas para que o coração dele se amolecesse para poder libertar e deixar o povo ir. E mesmo diante desses sinais, mesmo diante das pragas que Deus jogava no Egito, tinha povo que não acreditavam que eles iriam chegar. E aí chegou o dia, eles foram para o deserto. Deus abriu o mar vermelho. Gente, isso é coisa sobrenatural. Como que você vai atravessar o mar em terra seca? Eles atravessaram o mar em terra seca e eles se viram livres dos egípcios. Eles atravessaram para o outro lado e os egípcios não conseguiram, pois os egípcios foram atrás deles para matar um por um. Mas Deus tinha promessa na vida deles, então eles não iam morrer nas mãos dos egípcios, eles iam seguir à frente. Deus não falou que eles iam chegar na promessa, na terra que emana leite e mel. Então, Deus fez eles atravessaram o mar. Olha que milagre! E mesmo assim eles continuavam murmurando, porque eles começaram a ter sede, começaram a ter fome. Deus entendeu isso. Isso é uma necessidade, porque Deus supre as nossas necessidades. Então Deus mandou maná do céu. Deus fez sair água na rocha, no meio de um deserto. E mesmo assim as pessoas não queriam olhar para os pequenos milagres que Deus fazia, porque eles queriam a promessa, eles queriam a coisa grande, né? Porque alcançar e chegar lá na terra que emana leite e mel, na terra prometida, a promessa era algo grande, né? Só que até esse processo, até chegar nessa promessa, eles tinham que passar por um processo. E nesse meio do processo, muitas coisas ruins aconteceriam, só que também muitas bênçãos aconteceriam, como aconteceu. Caiu maná do céu, teve água, só que por conta da demora, eles começaram a murmurar. O maná começou a ser o mesmo, sempre o mesmo maná, eles começaram a reclamar porque eles queriam carne, queriam coisas diferentes. E, gente, assim, eu assisti aquilo, a gente não a gente não para pensar, muitas das vezes, os pequenos milagres que Deus faz no meio desse deserto. E a gente começa a murmurar. Murmurar pela demora, murmurar porque a gente não vê nada acontecendo em relação à promessa.
Murmura porque a gente começa a acontecer na nossa vida coisas ao contrário da promessa. Deus te prometeu uma coisa, mas aquilo está acontecendo ao contrário. Mas não é para você desistir. É para você ter fé, continuar a perseverar e não murmurar. E aquelas pessoas, mesmo diante de tantas coisas que Deus se mostrava para eles, que Deus fazia, Moisés falou: amanhã vai ter maná do céu, porque Deus mandou dizer. E eles não acreditaram, aí aconteceu. Amanhã terá tal coisa, eles não acreditaram e aconteceu. Então, assim, gente, que a gente não venha ser murmuradores nesse deserto, que a gente não venha ser reclamões, não enxergar as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. Eu já falei aqui para vocês várias vezes que o maior milagre é a gente acordar, é a gente amanhecer o dia, a gente abrir os nossos olhos e poder acordar e contemplar a vida. Mas um dia que Deus permitiu para a gente viver. Isso é o maior milagre. Deus supre as nossas necessidades no deserto. Às vezes você fala: nossa, eu não tenho um emprego, eu estou desempregado, não consigo um emprego, eu estou enferma, eu estou aquilo. Mas começa a agradecer pelos pequenos milagres que Deus faz na sua vida. Às vezes você está desempregado e às vezes, por mais que você não pode comer aquela pizza que você deseja ou aquele algo gostoso que você deseja, mas Deus está suprindo sua necessidade e sempre Ele envia alguém para ajudar, seja com um arroz, um feijão, seja com umas coisas simples, seja com uma pessoa que vai te dar um apoio. Às vezes você tá triste, mas Deus te envia uma pessoa para orar por você, para poder conversar com você, te dar conselhos. E acima de tudo, a gente tem um Deus onde a gente pode recorrer. Gente, Deus é aquele que ouve tudo, ele interpreta suas lágrimas, ele sabe o que você está passando. Antes mesmo de você abrir a sua boca para orar, para pedir, para clamar, Deus sabe o que você tem, Deus sabe o que você precisa. Você só precisa acreditar e não murmurar. E por conta da murmuração, eles rodaram e rodaram e rodaram no deserto. A murmuração, gente, é como se fosse uma ira contra Deus. Você ficar murmurando o tempo todo significa que você não está totalmente confiante e com fé naquilo que Deus prometeu para você. Com fé no que as coisas vão melhorar e que Deus sabe de todas as coisas e que tudo tem um propósito. E que para chegar até a terra prometida você vai ter que passar por um processo. Não é fácil, não. Deus não prometeu que seria fácil, ele não disse que seria fácil, ele deu a promessa, mas ele não revelou qual seria o processo. Só que mesmo estando difícil, mesmo você achando que você não vai suportar, você vai suportar, porque Deus está do seu lado segurando a sua mão. Ele está com você nesse processo. Ai, mas Deus está em silêncio, não vejo nada acontecendo. Não. Deus está trabalhando, estando em silêncio, estando falando, esteja revelando e esteja não revelando. Você só precisa ter fé e confiar. Não venhamos ser murmuradores nesse deserto. Que a gente possa olhar com os olhos da fé, porque a fé, ela não é por você ver, é por você crer sem você ver. Você não precisa ver para acreditar. Você não precisa estar olhando, não precisa estar é palpável para você poder acreditar. Você só precisa acreditar com seus olhos espirituais, profetizar e chamar à existência aquilo que ainda não existe. Profetiza, clame ao Senhor, tenha fé. Peça para Ele aumentar a sua fé todos os dias, a cada dia mais. Se você está com dificuldade, peça para Ele aumentar a sua fé e deixa Deus te ajudar, deixa Deus te reerguer, deixa Deus entrar no seu coração. Não murmure. Se você está no deserto, não murmure. Tem dias que eu não fico bem, ok, Deus sabe disso e Deus vai enxugar tuas lágrimas, mas não venha fazer disso um lema para sua vida, que todo dia você fica mal. Não. Confia no Senhor de todo o teu coração. Creia, creia e não murmure, gente. Apenas adore, louve ao Senhor, porque enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você clama, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que tudo pareça ao contrário, creia na promessa que Deus te fez. Creia que Deus
sabe todas as coisas, que Deus tem o melhor na sua vida. Ele vai te honrar, porque Deus é fiel e você vai sair desse deserto e contemplar a vitória. Amém, irmãos? Deixa seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas, para edificar a fé dos irmãos e das irmãs. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative a notificação para você ser notificado de quando aparecer vídeo meu. Amém? Tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Na paz do Senhor.